Mais um blend de informações aqui no canal Café do Setorista, e nesse vídeo eu falo para você sobre a busca de reforços no Corinthians, como é que está o planejamento, como é que andam as conversas, enfim, a atualização e tudo para você agora nesse blend de informações. Vamos também falar sobre Memphis Depay, ele treinava ou não a cavadinha no CT Joaquim Grava? Eu vou te contar e vou te surpreender com o que eu apurei. Vamos também falar sobre Dorival Júnior empolgado com o Michael e a preocupação da comissão técnica da diretoria em relação ao elenco atual do Corinthians. Tudo isso agora para você. Vamos embora falar muito do Sport Clube Corinthians Paulista, porque tem algumas coisas para a gente falar. Primeiro, Dorival Júnior está empolgado com o Michael. Me falaram que do meio campo do Corinthians ali, hoje é o jogador que mais enche os olhos do técnico Dorival Júnior. O Michael, que fez, né, um bom jogo, né, contra o Inter de Porto Alegre, né? O Michael, enfim, que até fez alguns bons jogos, né, sob o comando do Dorival Júnior, mas também não tem se destacado tanto assim, né? Então a gente tem que, enfim, aguardar para ver, né, como é que vai ser o Michael aí nas mãos do Dorival Júnior. Mas o que me falaram é que ele está bastante empolgado com o Michael, né, usando o Michael ali de primeiro volante. Pelo jeito, o Michael já é o titular, né, do meio-campo do Corinthians com o Dorival Júnior, né? Tanto que o Ranieri já chegou a ser retirado de jogos, o Michael não. Enfim, então o Michael hoje para ele é o cara que enche os olhos, tá? Mas existem já críticas, por exemplo, internas, né? Já em relação ao trabalho do Dorival, principalmente na questão do Coronado, né? De colocar um meio-campo muito lento, tá? Isso aí é algo que já tem sido criticado, né? Por conselheiros, enfim, né, profissionais. A gente sabe como que funciona, né? Às vezes aquela cornetada de empresário de jogador, enfim. E é uma coisa que a gente comentou e você, torcedor, também comenta, que é você usar muitos jogadores lentos no meio campo, como Alex Santana, Michael, Coronado, enfim. Tem jogadores que realmente você não pode estar escalando juntos, né? O meio campo realmente fica sem pegada, tá? E nós vamos falar muito sobre isso também, até com a preocupação que o elenco tem em relação a isso. Mas eu queria te falar, né, até como bastidor, que o Michael é o jogador hoje do meio-campo que mais agrada o técnico Dorival Júnior. Ele está empolgado com o Michael. Você acha que o Michael realmente tem salvação? Por Dorival estar empolgado ou não? Comenta aqui embaixo e deixa o seu like. Vamos de empolgado para preocupado, né? Existem os extremos aí para a gente estar falando. Isso não parte só da comissão técnica, mas é uma avaliação do Fabinho Soldado, que eu já havia falado para vocês, só que agora tem uma avaliação mais interessante ainda, né? Por quê? Esse time do Corinthians, esse elenco, tem data de validade. Eu falei isso para vocês já, que o Fabinho já pensava sobre isso, que era o ano que era para ganhar títulos, porque ia ter que passar por uma reformulação, uma atualização esse elenco para a temporada 2026, tá? O que eles entendem lá em questão de estudos é que o Corinthians, no ano passado, na reta final, teve aquela arrancada brilhante, né, que sai da zona do rebaixamento para se classificar para a Libertadores da América, porque os reforços que foram contratados, a maioria tinha feito pré-temporada no meio do ano, né, onde estavam atuando. Caso do Hugo, caso do André Ramalho, caso, né, do Carrídio, caso do Memphis, enfim, jogadores que estavam parados, né? O próprio José Martins, né, não sei se eu tinha citado, enfim, esses jogadores haviam feito uma pré-temporada. E aí pegaram alguns jogadores no Brasil já, né, já caindo, né, de rendimento em questão física. E aí eles voaram. Só que agora igualou, tá? Então, assim, o Fabinho que fez essa avaliação de que fez uma baita janela no meio do ano passado, agora já está preocupado porque, né, o Fabinho Soldado, a diretoria já começaram a entender que esse elenco, né, quando está igualado, né, em questão física, né, com os demais jogadores do futebol brasileiro, é um elenco que está abaixo. Então, o elenco hoje do Corinthians traz preocupação para Fabinho Soldado e para a diretoria. Ele não vai assumir isso publicamente, mas eu posso, né, tá passando isso para vocês, que ele anda preocupado realmente. Quer dizer, acho que ele caiu na real, né? O Fabinho Soldado talvez tenha caído na real em relação ao elenco. Ele viu agora que não é um baita de um elenco como ele montou, né? Jogadores como Alex Santana, enfim, a avaliação que é feita lá dentro é que tem muito jogador cansado, tá?
muito jogador com estilo cansado. E tem mais para falar para vocês, que é um bastidor importante. Não é problema físico, é a característica do atleta, tá? Cansado. Alex Santana é um jogador cansado. Coronado é um jogador cansado. Michael é um jogador cansado. Enfim, José Martínez é cansado, porque por mais que ele se esforce em um jogo, entregue tudo, ele não consegue fazer isso no jogo seguinte, tá? Aí já pode até ser a questão física. Enfim, o Corinthians, o André Ramalho, jogador cansado. O Corinthians tem uma característica no elenco de jogadores com essa característica, né? Atletas cansados, e não é físico, é a característica do atleta. Então preocupa muito. E o Corinthians vai precisar de muitos reforços para realmente, né, pensar em coisa maior na temporada 2025. Acho que caíram na real lá dentro, mas eu quero saber se você concorda com isso. Se essa é a verdadeira avaliação, não a que fizeram no início do ano, achando que não precisavam de reforços e só contrataram o Angileri. Comenta aqui embaixo, isso é importante, eu vou ler depois, tá? E deixa o seu like. Olha só, vou deixar o Memphis Depay, né, que se treinou pênaltis ou não, de cavada, por último, porque esse assunto que eu vou falar agora tem a ver com o que eu já estava falando, tá? Sobre reforços, né? Eu falei que vai ter que contratar. Ninguém no Corinthians hoje fala mais sobre reforços. O Fabinho tentou o Santos, né? Tentou um outro atacante mais modesto, depois eu vou pôr o nome e passar para vocês. Avaliou o goleiro, tudo, e eles estão, ele e o Dorival se virando do jeito que dá com alguns jogadores livres no mercado. Isso eu já contei para vocês, não é novidade, não vou repetir. O que está acontecendo agora é que não existe realmente nenhum sinal do Augusto Melo em relação a reforços, tá? Eles pediram, o Augusto até falou que não vai tratar desse assunto agora, com o Fabinho e companhia. E agora é oficial, né, lá dentro para eles, né? E aí o que me falaram, né, as pessoas que esperam isso lá no Corinthians, me falaram o seguinte: ele só está correndo atrás de voto, né? Então, assim, o trabalho do presidente Augusto Melo hoje no Corinthians é correr atrás de votos, né, visando aí a sua permanência para não perder numa votação de impeachment, né, em caso de eleição no conselho. Ele não quer perder no conselho, ele não está lutando na questão dos sócios, ele não quer perder no conselho, então ele está engajado com cargos, enfim, aquela coisa toda. Hoje, Augusto Melo, hoje é o presidente que tem uma função no Corinthians: correr atrás de votos. E deixou claro que não vai falar sobre reforços agora, nesse momento, tá certo? Atualização importante para vocês. Deixe seu like, comente aqui embaixo. Memphis Depay, que perdeu um pênalti de cavada, o Walter pegou no jogo contra o Mirassol, custou, né, o resultado, porque o Corinthians perdeu por 2-1, apesar do Memphis ter dado assistência no gol de escanteio, né, de cabeça do Kaká. O Corinthians, por exemplo, se ele faz, não teria perdido, ficaria 2-2, enfim, numa ideia mais grosseira, né? Claro que a gente não sabe como é que seria o desenrolar do jogo. Agora, ele perdeu o pênalti. Ele treinou o pênalti de cavalo. Todo mundo sabe que o Memphis, né? Eu mesmo, os pênaltis que eu tinha visto do Memphis eram aquelas pancadas no alto. Mas depois começou, né? O pessoal começou a soltar os vídeos, as edições aí das cavadas que o Memphis já deu na carreira, né? No Lyon, principalmente, enfim. A questão é, tá? No Corinthians, ele treina a cavada? Treina e treina bastante, tá? Isso me confirmaram hoje. O Memphis Depay treina muito a cavada, tá? Ele treina batendo muito no alto. Dizem que a pancada no alto é a que ele mais treina, tá? Mas ele bate de todas as maneiras. O Memphis não é um cara que tem só uma batida característica, tá? Só que falaram para mim que todas as vezes que ele treina pênalti, ele treina também a cavada. Ele começa, claro, né, com as pancadas e depois termina com as cavadas. E os goleiros no Corinthians, às vezes ele tenta surpreender, né? Muitas vezes os goleiros do Corinthians tomam o gol de cavada do Memphis, tá? Nos treinamentos. Inclusive uma fonte me disse o seguinte: Samir, se não fosse o Walter, fosse um outro goleiro mais cansado, não pegava, entendeu? Porque ele cava bem, ele treina muito bem isso, e os goleiros do Corinthians tomam muitos gols de cavadas do Memphis em treinos, tá? Então eu apurei isso, vocês sabem que eu sou muito bem informado em questão a CT Joaquim Grava, tá? E vocês sabem que, ó, minha honestidade, eu fiquei injuriado com o Memphis, porque eu acho que não era o momento de cavar. E as pessoas falam, mas se ele cava, você estaria elogiando. Claro, mas a cavada, ela é radical. Se você acertar, baita elogio. Se você errar, baita crítica. Não tem jeito, a cavada ela vai ter essa opinião extrema. Não tem jeito, velho. Isso eu admito. Pô, se ele consegue, legal. Mas se erra, meu irmão, aí foi o que aconteceu. Só que agora eu tô sendo honesto, eu não persigo ninguém. Aliás, vocês falam que eu defendo muito o Memphis, né? Eu critiquei a cavada,
né? Mas me falaram a real, tô passando a real. Ele treina muito a cavada e faz muitos gols de cavadas nos treinos. Foi o que me passaram. Informação exclusiva para você, tá bom? Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bora atualizar as notícias do Timão porque a volta de Rodrigo Garro tá acontecendo. De uma forma lenta ainda, eu vou te passar todo o planejamento aqui para o retorno do Camisa 8. O Dorival Júnior tá com problemas nesse começo de trabalho, mais do que eu imaginava. Mas a semana pode terminar de uma forma muito positiva. Bora falar sobre isso? Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. Ainda não será para esse confronto contra o Racing pela Sul-Americana que Rodrigo Garro estará de volta, mas há uma perspectiva de que ele possa retornar em breve. E eu falo em breve porque, sei lá, né, muita gente falou que ele poderia voltar só depois do Mundial. Ele vai voltar antes. A tendência é que no começo de junho. A gente já está em meados de maio. Então a tendência é que em 2 a 3 semanas o Rodrigo Garro esteja de volta. Por que eu estou te atualizando sobre isso? Porque ele já treinou no campo semana passada, fazendo uma espécie de transição do departamento médico para o departamento físico, acompanhado por fisioterapeutas, vai para o campo, solta a musculatura e aí começa a trabalhar com bola de uma forma individual. Isso ainda está acontecendo. Agora, a tendência é que até o final desta semana o Rodrigo Garro participe de treinamentos com parte do grupo. Por que parte do grupo? Porque tem um confronto na quinta-feira, então às vezes os titulares não treinam o tempo inteiro, né, fazem regenerativos. Se esse treinamento for na sexta-feira, provavelmente os titulares estarão na academia e tal. Então a tendência é que em treinos parciais o Rodrigo Garro até o final da semana consiga trabalhar com o grupo. Semana que vem há uma expectativa de que ele consiga trabalhar com o elenco, com bola, para ir já soltando, e aí dentro dessa atividade a gente tem ali uns 10 dias, uma semana, 10 dias do Rodrigo Garro trabalhando inteiramente para estar à disposição e aí ser relacionado, entrar alguns minutos, aquela coisa toda. Já falamos também que é importante que ele retorne antes do Mundial, depois dessa lesão da tendinopatia patelar, né? Ele jogou a final do Paulista no sacrifício, com medicamento, aquela coisa toda, e depois parou para cuidar disso, chegou até aí para a Espanha, voltar. E nesse momento ele tá para retornar, mas há todo um cuidado, né? Para que, enfim, falamos sobre isso também, né? Que ele resolva a situação antes de um regresso antecipado, de daqui a pouco antecipar uma situação. Não, ele tem que ficar bem. Eu sei que o Corinthians está precisando dele, jogador que foi muito importante no ano passado, mas não adianta nada, né? Ele chegar e não conseguir estar na plenitude da sua forma física e daqui a pouco nem clínica, né? Então, assim, a tendência é que o Rodrigo Garro retorne antes do Mundial. E por que eu ia confirmar, né, referir que é importante? Porque esse retorno, ele provavelmente vai dar... ele vai precisar de alguns jogos e de descanso, um jogo para daqui a pouco para medir se o músculo tá bem. E aí quando eu falo músculo, né, porque quando você trata uma situação, essa situação ela tá com um pouco mais de cuidado, a tua tendência é forçar um pouco a outra perna, forçar um pouco o músculo, ele ficou muito tempo sem a intensidade de um jogo. Então tudo isso é natural que depois de 2, 3 partidas ele comece a sentir. Se ele retorna depois do Mundial, ele naturalmente ia desfalcar o Corinthians no meio da temporada e das fases mais quentes do ano, né? Então, nesse momento, se ele sente um pouco, né, esse desgaste antes da parada, né, tem mais 4 jogos aí para acontecer, ele vai ter essa pausa de 1 mês para poder descansar, treinar com o restante do elenco, a preparação física que agora responde a um novo comando técnico, alinhar fisicamente todos os atletas, todo o elenco, para que o retorno seja muito melhor a partir do mês de julho. Então, Rodrigo Garro está voltando, gente, mas ainda paciência, a tendência é que seja no dia 1º de junho contra o Vitória, se eu não me engano, esse jogo. Tô com a tabela aqui do Brasileiro. Vamos lá, vamos para o dia 1º de junho, que é justamente essa partida diante do Vitória, um domingo, 6h30 da tarde na Neoquímica Arena. Tendência que o Rodrigo Garro retorne nessa partida. Estou falando da 11ª rodada. É justamente um jogo, 2 jogos antes da parada, né? Seria esse, depois o Corinthians fecharia a pausa, né, no dia 12, dia dos namorados, numa quinta-feira, 8 da noite, na Arena do Grêmio, contra o Grêmio. Fecharia, né, essa primeira parte do Campeonato Brasileiro, retornando apenas no dia 13 de julho contra o Bragantino. Então,
Tendência é que contra Vitória e Grêmio o Garro esteja à disposição. Vamos ver o que acontece. Eu queria falar com vocês também sobre os problemas do Dorival. Por que eu estou dizendo que o Dorival está enfrentando mais problemas do que eu imaginava nesse começo? Porque ele não está conseguindo repetir uma equipe. E quando eu falo conseguindo, está sendo por uma escolha dele de entender o elenco que ele tem, de rodar um pouco os jogadores que ele tem e tudo mais, mas assim, me parece claro que por uma necessidade física também. E tem alguns jogadores que estão sentindo o desgaste da temporada. Eu sei, a gente está no começo. A gente está em maio, a gente está na 8ª rodada do Campeonato Brasileiro. Como pode isso? Mas é só você olhar para o lado e perceber que todos os times estão sofrendo com isso. Mas o Palmeiras menos. O Palmeiras foi o time que mais abriu mão dos seus titulares durante o Campeonato Paulista. E o Abel foi duramente criticado por isso. Mas ele fez uma escolha. Mesmo assim, chegou na final, perdeu o Paulista, mas essa escolha ela visava ter um elenco mais robusto a partir de agora, tá? E ele vai ter um Mundial. Então o Palmeiras não vai ter a pausa. Entre os paulistas é o único que não vai ter. Além dele, né, o Flamengo, o Fluminense e o Botafogo também. Eles não terão a pausa que outras equipes terão. Agora, se você olhar o Inter, o São Paulo, o Cruzeiro, muitas equipes estão sofrendo com o desgaste físico dos atletas mesmo em maio. Muitos esticaram a corda no estadual, com reflexos agora. E o Corinthians não é diferente. Então assim, o Dorival chegou e ele tá mesclando. Ele tá tipo assim, não vou botar esse cara aqui 2 jogos, vou fazer o controle de carga, aquela coisa toda. Mas assim, confesso para vocês que isso tem trazido efeitos mais negativos do que positivos. Claro que são apenas 4 jogos aí do Dorival, tá, gente? Tô analisando bem pontualmente, bem o momento que tá acontecendo. Por quê? Porque quando você preserva, o que você espera que aconteça no jogo seguinte? Que você ponha os titulares e eles entrem com o gasto total. Isso aconteceu até quando ele faz isso diante do Novo Horizontino e na sequência tem o Inter. Deu para ver que os titulares ali, até porque tem um agravante aí, né? O Inter teve um jogador a menos no começo do segundo tempo. Então, natural que o Corinthians se colocasse, se impusesse no jogo como aconteceu. Mas beleza. De qualquer forma, esse foi um exemplo positivo. Agora, nos demais, ele tá rodando o elenco e você não vê esse ímpeto físico de um jogador que daqui a pouco foi preservado e volta. Posso citar aqui o Angileri, posso citar o Carrilho, jogadores que são preservados e quando recebem a oportunidade de novo não estão tendo aquele gasto todo que eu imaginaria que teriam. Beleza. O outro fato, o Dorival não montou um time, não definiu um time ainda. E eu sei que é cedo, eu sei que ele está começando, mas o Corinthians hoje não tem uma escalação que a gente saiba qual é o time do Dorival. E qual é o problema disso? O problema disso é que você não dá sequência, você não cria casca de time. É muito cedo para a gente imaginar que todo jogador que vai entrar vai responder a um processo, a um padrão, sendo que esse padrão ele sequer foi estabelecido com uma escalação apenas. Então, quando você roda demais, tem o ponto positivo, que você abre o elenco, que você tem repertório de sistemas táticos. Eu falei sobre isso recentemente. Não quero ser incoerente aqui, mas agora, nesse momento, tá me parecendo assim, caramba, e aí? Ele vai fazer o Maicon de primeiro homem mesmo, e o Ranieri vai jogar como um segundo, e o Memphis vai ser meia ou vai ser atacante? Vai ser atacante, beleza. E esse meia vai ser o Coronado? Vai ser o Bidon? Enquanto o Garro não volta. Então ele mesclou demais. Ele mesclou demais e não definiu um time. E aí tem um reflexo também que não é do Dorival, não é culpa do Dorival. E gente, só tô pontuando aqui, tá? Nenhum problema que o Dorival tá chegando agora. E ele, provavelmente, por uma questão física, tá tendo que fazer isso. Eu tô analisando o efeito prático dessa coisa, né? Cara, você tá rodando demais e você não define um time. E até quando isso vai acontecer? Até a parada? Mais 4 jogos assim? Aí você está arriscando muitas vezes uma condição de tabela. E falando em tabela, é assustador se você olha a campanha do Corinthians em termos de gols sofridos. É assustador. Em 8 jogos, é isso? 8 jogos, o Corinthians tomou 14 gols. São 14 gols sofridos.
São 11 marcados, mas são 14 sofridos. O saldo é de -3, portanto. E o detalhe, o Corinthians tem a segunda pior defesa do campeonato. Ele só está atrás do Juventude e iguala em gols sofridos com o Sport Clube do Recife, que é o lanterna, o pior time da competição. O Corinthians sofreu o mesmo número de gols que o pior time da competição, 14 gols. E é a segunda pior defesa, só perde para o Juventude, que tomou uma goleada de 6, tomou um 6-0 e um 5-0, né? O Juventude era para estar pelo menos, sei lá, uns 12 também tomados, mas aí tomou uns 6 do Flamengo e 5 do Fortaleza. E por isso está com 20 gols sofridos. É a pior defesa disparada. Agora, o Corinthians tomou 14. O Sport tomou 14. Então aquela ideia do Dorival chegar, arrumar a casa, resolver de trás para frente, fechar a casinha, não tá funcionando. Não tá funcionando. Aquela ideia que a gente falava de, cara, tem que ser o problema tático, porque não é possível. Joga o Félix, joga o André Ramalho, joga o Kaká, joga o Tchoca, joga... O Tchoca menos, né? Joga o Gustavo Henrique, todo mundo vaza. Então o problema não é só individual. Veio o Dorival e continuou da mesma maneira. E os caras continuaram fazendo pichotadas e tal. Então, assim, eu sei que ele chegou agora, mas eu preciso dizer que até agora não resolveu essa parte defensiva. É algo que o Dorival precisa resolver com urgência. E aí vem a boa notícia, que eu só falei coisa ruim até agora, né? Vem a boa notícia do vídeo. É uma semana que ela pode marcar justamente uma virada desse começo de trabalho do Dorival. A gente está falando de 2 jogos. Um pela Sul-Americana, contra o Racing, quinta-feira, fora de casa, que mantém, ou manteria, né, o Corinthians vivo, caso venha uma vitória. E no domingo, o clássico diante do Santos, na Neoquímica Arena. O Santos terminou a rodada agora, nessa segunda-feira, empatando em casa, ou como mandante, né, o jogo foi no Allianz Parque, diante do Ceará em 0-0. Somou apenas um pontinho, e o Santos está lá, na vice-lanterna, com 5 pontos ganhos apenas em 8 jogos disputados. É uma campanha horrorosa do Santos. O Santos tem um saldo de -3 também, tomou 10 gols, aquela coisa toda, fez 7. Então, o Santos está numa campanha péssima. Tem 2 vitórias, é isso? 5 empates e... 2 vitórias, 5 empates e 7 derrotas. Não, perdão. 1 vitória, 2 empates e 5 derrotas. Meu Deus do céu, que campanha horrorosa do Santos. E o retrospecto recente desse clássico, Corinthians e Santos na Neoquímica Arena, é amplamente favorável ao Corinthians. A última vez que o Corinthians perdeu lá para o Santos foi em 2022. Vocês vão lembrar, acho que foi o terceiro jogo do ano em que o Corinthians perde em casa para o Santos e Silvinho é demitido, depois de ter tido o seu contrato renovado, ao classificar o Corinthians para a fase de grupos da Libertadores, né, no ano anterior. Vira o ano, o Corinthians perde em casa, acho que de virada até para o Santos, e aí o Duílio demite o técnico Silvinho naquela oportunidade. A torcida xingou o Silvinho, estava sem paciência, perdeu para o Santos em casa, já era. Mas assim, foram 21 jogos na Neoquímica Arena entre as duas equipes, e tem 11 vitórias do Corinthians e 8 empates. Tem 2 derrotas só, na história inteira. Desde da inauguração do estádio. Então é um retrospecto amplamente favorável. E o Santos está nessa draga. Não que o Corinthians esteja muito melhor, mas está melhor, né? O Corinthians pelo menos está 10º colocado, né? O Santos é o 19º. Então assim, a semana tem o Racing no Uruguai, que é o pior time disparado do grupo, que todo mundo ganhou até agora. Inclusive o Corinthians, mesmo sem querer muito, é fora de casa e tudo mais, mas é o jogo para deixar o Corinthians, se quiser, vivo nessa classificação da Sula, seja em primeiro ou pelo menos em segundo. E depois, no domingo, o Santos, que é um adversário em que o Corinthians tem tido uma vantagem nos últimos tempos, e o momento atual indica isso, de que o Corinthians pode confirmar essa vitória. Terminando a semana com 2 vitórias, muda completamente o astral, o objetivo, a empolgação, a expectativa, e aí a gente pode... O Dorival vai começar a respirar um pouco melhor para a gente tentar entender que time ele pode armar na sequência para confirmar essa classificação na Sula e começar a esboçar uma recuperação no Campeonato Brasileiro antes da parada para terminar numa posição confortável. Então a semana pode terminar melhor
do que a gente imaginava, mas precisa confirmar. Os dois adversários, não vou aqui dizer que são fracos, são frágeis, são ruins, não é isso, mas eles são inferiores e estão no momento inferior. Então o Corinthians hoje pode sim pensar em jogar para vencer os dois jogos, porque mesmo que não queira a Sul-Americana, isso vai dar moral, vai dar confiança. No domingo, mesmo que o Santos esteja nessa situação, é um clássico, vai dar moral, vai dar confiança. Então a semana promete e precisa ser levada a sério para que aí sim o Corinthians consiga tentar resolver os outros problemas. Questão da defesa, questão das mudanças malucas do Dorival, esperar pelo Rodrigo Garro que está voltando, tudo isso fechando esse pacote do combo desse vídeo para trazer todas as informações para vocês.